E vamos acompanhar tudo ao vivo, direto do plenário. Podemos sentar. Muito boa tarde a todos. Cumprimentando nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Toffoli, que está aqui no nosso vídeo, agora já dá para ver bem, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Cássio Marques e ministro André Mendonça. Então, em primeiro lugar, todos já votaram? Conseguiram votar pela internet? Está abrindo o sistema, presidente. Agora já vou fazer. Enquanto isso, vamos abrir a 12ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior, que aí permite que os colegas concluam suas votações. Ata da 11ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 28 de abril de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h39, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu pergunto à sua senhora secretária se já temos a conclusão da votação. Exatamente decorrente da vaga de ministro substituto da Advocacia. Um ofício por nós recebido, por Sua Excelência, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que, na forma dos artigos 119, 2A e 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, informou da vaga do juiz substituto em decorrência da renúncia de Sua Excelência, o ministro substituto Carlos Mário da Silva Veloso, ocorrida no dia 18 de março do corrente. Então, nós aguardaremos, só faltam 2 votos, nós vamos aguardar para proclamarmos o resultado e depois... Já votei. Já votou? Já votei. Obrigada. Ministro Nunes Marques. Votei. Secretário. Eu proclamo o resultado. André Ramos Tavares, 9 votos. Fabrício Juliano Mendes Medeiros, 8 votos. Rogéria Fagundes Dotti, 4 votos. Vera Lúcia Santana Araújo, 7 votos. Marilda de Paula Ferreira, 1 voto. De sorte que a lista fica... composta para ser encaminhada da seguinte forma: André Ramos Tavares, 9 votos, Fabrício Juliano, 8 votos e Vera Lúcia Santana Araújo, 7 votos. Essa é a lista que se formou. Senhoras ministras, senhores ministros, antes de darmos início ao julgamento das ações aqui pautadas, eu quero aproveitar o início desta sessão para destacar que ontem, dia 3 de maio, foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. É de suma importância, como sempre fizemos, prestigiarmos a imprensa profissional, que tem sido fundamental para a história do próprio Brasil. A imprensa livre, ela é um dos pilares da nossa democracia e, por isso, em nome do Supremo Tribunal Federal,
Eu gostaria de cumprimentar o trabalho desenvolvido por todos os setoristas do Supremo, jornalistas de todo o Brasil, cinegrafistas, fotógrafos, editores, redatores, todos aqueles que diariamente ajudam na produção e divulgação de notícias e que se prestam a informar a nossa sociedade, propiciando à sociedade, através da informação, sua autodeterminação, suas escolhas e seus juízos de valor. O Supremo Tribunal Federal, valorizando e prestigiando a liberdade de imprensa, isso é muito importante, transmitir a Vossas Excelências, fará no dia de amanhã, às 11 horas da manhã, no nosso museu, a abertura da exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira, promovido pela Associação Nacional de Jornais da NJ. Serão expostos anúncios publicados nos últimos anos sobre o combate à desinformação, tanto nas eleições quanto durante a pandemia da Covid-19 e sobre a importância do jornalismo para a construção da nossa nação. Por outro lado, eu aproveito este momento para informar aos colegas, como dever de ofício da presidência, senhoras ministras e senhores ministros, que ontem à tarde eu recebi no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, para dialogar sobre as relações entre os poderes, ocasião na qual nos mostramos alinhados nos objetivos de defender as instituições e a nossa Constituição. Abordamos a necessidade de termos um judiciário forte, independente e responsável para a manutenção da paz social e dos direitos fundamentais do brasileiro. Em suma, a reunião foi deveras proveitosa. Também, prestando contas a Vossas Excelências, na tarde de ontem, eu me reuni com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que solicitou o encontro após a sua posse como ministro da Defesa, oportunidade em que manifestou que as Forças Armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia. O ministro da Defesa agora se reunirá com Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tribunal este que é o grande guardião do processo eleitoral brasileiro na organização das eleições. Para o conhecimento de todos, também fizemos publicar no site do tribunal o teor dessas duas reuniões, a fim de dar transparência, mercê de considerar de meu dever de ofício fazer este breve relato às senhoras ministras e aos senhores ministros. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, ministro. Se Vossa Excelência, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e as senhoras ministras e os senhores ministros me permitirem, como Vossa Excelência vem de referir questões atinentes ao processo eleitoral, às eleições, peço licença para dirigir breves palavras, e eu faço na função que atualmente exerço de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E eu faço saudando Vossa Excelência, saudando os eminentes ministros, os eminentes pares, saudando o senhor Procurador-Geral da República, o senhor Ministro Advogado-Geral da União, advogados e advogados que aqui se encontram presentes, e peço licença, senhor presidente, para associar-me às manifestações que Vossa Excelência vem de fazer de apreço e lealdade ao Estado democrático de direito, e também associando-me à conclamação a todas e todos à defesa da normalidade, do exercício das competências institucionais como condição de possibilidade e sustentáculo da República e de uma sociedade livre, justa e solidária nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Vossa Excelência, no exercício da presidência desse tribunal, dá testemunho de que os membros do Poder Judiciário estão à altura do desafio que nos é imposto. Portanto, receba, senhor presidente, da parte da presidência do Tribunal Superior Eleitoral,
nossos sinceros cumprimentos, especialmente pelo pronunciamento que Vossa Excelência vem de fazer, bem assim por sua liderança firme ao levar a efeito uma gestão de diálogo e de concórdia, sem os quais diálogo e concórdia não há cooperação para a defesa das instituições democráticas. As liberdades democráticas integram o patrimônio moral das gerações futuras, a quem por primeiro devemos justiça. É, portanto, nossa missão social garantir que tenham um futuro, mesmo diante dos desafios direcionados às instituições democráticas. A presidência desse Supremo Tribunal Federal tem a felicidade de estar nas mãos de Vossa Excelência, que, fruto de sua longa, frutífera e honrosa carreira na magistratura, bem apreende a complexidade desse fenômeno e se alça aos responder aos desafios de segurança e de previsibilidade. É necessária a firme e colaborativa atuação das instituições da República para que a confiança que o povo brasileiro sempre teve no Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, possa ser atestada como um fato histórico, possa ser referendada diante do exercício sério e independente das competências constitucionalmente destinadas a essa instituição e seja amplamente reconhecida por meio de informações verdadeiras veiculadas por agentes públicos e privados comprometidos com o Estado Democrático de Direito. Faço o registro desta, que é a posição do Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo que esse trabalho não tem apenas o mérito nosso, pois a nossa gestão é apenas uma ponte entre o trabalho notório realizado por Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e com os mesmos méritos do trabalho que fará o eminente ministro Alexandre de Moraes em breve. Tampouco é o trabalho de uma só instituição. Vossa Excelência, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, bem sabe que a liderança do Supremo é um farol para todos os demais juízes e demais juízas do país, assim como para todos os tribunais. O respeito entre as instituições, e não há instituição acima ou abaixo, todas as instituições, e a harmonia entre os poderes dependem hoje não só da abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme. Não transigir com as ameaças à democracia, não aquecer com informações falsas e levianas, não permitir que se corroa a autoridade do Poder Judiciário. A sua atuação reflete esses imperativos, porque Vossa Excelência é um ser humano integral, cuja mente e coração foram marcados pelo sentido da democracia, da liberdade e da justiça. Bem-haja, presidente Fux, por seu exemplo no Poder Judiciário brasileiro, e bem-hajam todos os eminentes colegas e colegas pela vossa atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Fachin, mas, na verdade, eu agradeço a coesão da Corte Suprema nesse segmento, no trabalho que temos feito para nos mantermos unidos em prol do respeito às instituições, em prol da democracia. E reitero que o Tribunal Superior Eleitoral está e estará em boas mãos, tanto com Vossa Excelência como com o ministro Alexandre de Moraes. Eu chamo agora a julgamento ordinário, julgamento que não foi iniciado ainda. Chama julgamento, ação direta de constitucionalidade 6148. Relatora, Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Saúdo agora o requerente, que é o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras, que, após o relatório, será a primeira parte a promover a sua sustentação oral. Então, passo a palavra à ministra Carmen Lúcia, ressaltando que esse feito se enquadra em dois objetivos de desenvolvimento sustentável. Objetivo número 3, saúde e bem-estar, e objetivo número 11, cidades e comunidades sustentáveis.
Vossa Excelência, como relatora, tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro, presidente Luiz Fux, senhores ministros, senhora ministra Rosa Weber, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, faço a saudação em nome do ministro da AGU, ministro Bruno Bianco, senhores servidores, senhores da imprensa, a quem eu dedico um cumprimento muito especial, como foi feito pelo eminente ministro-presidente, considerando a data de ontem, afirmando e reafirmando, como Vossa Excelência fez, presidente, que não há democracia sem imprensa livre. Acho que é algo bem simples de ser entendido. O direito à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição garante o direito à informação. Não há possibilidade, num período de tantas mentiras dolosas, planejadas para cumprir determinados objetivos, e peço não desculpas, mas apenas que possa acentuar que o que é chamado como fake news e que muitas vezes não entende, acha que é apenas um aplicativo, não, é uma mentira dolosa, planejada, com objetivos específicos, e é preciso que as coisas tenham o seu devido nome. É a imprensa que consegue desfazer, esclarecer, informar, para que a gente tenha uma democracia com os padrões de qualidade humana, de dignidade humana que se pretende. Por isso, faço esse realce, embora, claro, Vossa Excelência tenha se manifestado, presidente, não seria mais necessário que alguém fizesse, aliás, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com este compromisso de voto, que faz com que este ano tenha também uma anotação muito especial em relação à democracia brasileira, não seria necessário que se fizesse, mas, quer como cidadã, quer como juíza, não há como deixar de encarecer sempre a necessidade de termos a imprensa livre, independente, com condições de cumprir o seu papel social de maior relevância. Senhor presidente, esta ação direta de inconstitucionalidade, já apregoada por Vossa Excelência, foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, não nesta gestão, e faço essa ressalva exatamente em razão do parecer. Tem como objeto a Resolução 491 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Essa resolução é de 19 de novembro de 2018. Basicamente, não pretendo fazer a leitura, até porque disponibilizei a sua íntegra no relatório, que foi entregue a Vossas Excelências ou encaminhado aos gabinetes de Vossas Excelências, tratam, como disse, fundamentalmente do exercício de competências dos padrões nacionais de qualidade de ar, sendo parte estratégica do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, como instrumentos, portanto, referenciais. Nesta resolução do CONAMA, se estabelecem, na esteira desses direitos, a informação, na garantia do direito à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que era necessário em matéria exatamente de índices, aferição, necessidade de se ter controle e fiscalização, para que a gente tenha uma qualidade de ar saudável e, portanto, o direito à saúde devidamente resguardada. Como nesta ação não havia pedido de requerimento de cautelar, eu adotei a necessidade de informações a serem prestadas, e foram prestadas. O pedido formulado tinha sido de declaração de inconstitucionalidade da resolução sem pronúncia de nulidade, com, aspas, apelo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente para que, em até 24 meses, edite norma com suficiente capacidade protetiva, corrigindo as distorções apontadas na ação e nos documentos que a acompanham. E, se fosse o caso, subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 4º deste ato. O que se tem aqui, portanto, não é necessidade e nem é o pedido de se retirar do mundo jurídico as normas que se contêm neste diploma, nesta resolução. O que se tem aqui é um pedido para que haja uma normatividade mais eficiente em termos de controle e fiscalização para a garantia da qualidade de ar e, portanto,
para que a gente tenha o resguardo ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Lembrando que, neste caso de qualidade do ar, nós estamos falando de uma forma muito mais direta da saúde humana, porque a fuligem, o que se tem de poluição, é cumulativo. E alguns dos médicos, dos especialistas que ouvi até para fazer a interpretação desta norma, estabelecem exatamente isso, que o que vai se acumulando no corpo humano, ali fica nos pulmões, e nós tivemos este ano já um dia em que nos céus do município de São Paulo se tem uma sombra determinada exatamente pela poluição. O ministro do Meio Ambiente, em suas informações, afirmou que, durante quase 7 anos, houve um processo de formulação desta norma, teriam sido realizadas 30 reuniões oficiais no CONAMA, com grupos de trabalho, câmaras técnicas, reuniões plenárias, para que se chegasse à minuta e depois a esta resolução, que as recomendações constantes do Air Quality Guidelines Global Update da OMS foram consideradas desde a primeira versão da proposta de resolução, elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Ministério da Saúde, chegando-se a esta resolução, que os padrões de qualidade do ar que constavam da resolução anterior foram significativa e positivamente alterados por essa resolução, com o objetivo de estabelecer de imediato padrões mais restritivos, e conclui exatamente no sentido de que, ao analisar o que se tem, analisar esta resolução, não estaria nos quadrantes de uma ação direta ou de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação. O argumento é de que seria uma norma infralegal e, portanto, não poderia ser conhecida, e, se fosse conhecida, pela improcedência do pedido. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, considerando possível o conhecimento ou como ação direta ou como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Apenas quero enfatizar ainda neste relatório, para ficar claro o objeto, que não se está pondo em dúvida constitucional, em questionamento, a validade do que se tem na norma, mas aquilo que a norma não apresenta, ou que a resolução não apresenta, em termos da proteção eficiente da qualidade do ar. É isso que se tem, sem embargo, de se questionar o diploma exatamente por esta frouxidão, ausência de prazo, etc. Mas sobre esses dados específicos falarei no voto e considero feito o relatório, senhor presidente, o suficiente para sustentações orais. Agradeço a palavra neste relatório. Muito obrigado, Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia. Convido para assumir a sua tribuna, para fazer a sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos, aqui presencialmente, Sua Excelência Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento Sua Excelência a ministra Rosa Weber, vice-presidente. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra relatora, Carmen Lúcia. Cumprimento os senhores ministros dessa egrégia Suprema Corte, o ministro Bruno Bianco, os advogados, os servidores, a doutora Carmen Lília, aqui. Cumprimento a todos nesta tarde. Senhor presidente, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela minha antecessora, versando ato do governo anterior, de 2018, questiona-se a constitucionalidade da Resolução 491 daquele ano, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Argumenta-se que a resolução impugnada não dispõe adequadamente sobre padrões de qualidade do ar, prevê valores iniciais muito permissivos, deixa de fixar prazos peremptórios para o atingimento das sucessivas etapas de padrões de qualidade do ar e apresenta procedimento decisório vago, além de não disponibilizar informações claras à população sobre o tema. Sustenta-se ainda que a declaração de inconstitucionalidade da norma
ocasionaria a repristinação da Resolução 3 de 90, menos protetiva. Por essa razão, a ação sob exame contém pedido no sentido de que o CONAMA, em até 24 meses, edite norma com suficiente capacidade protetiva em relação aos padrões de qualidade do ar e de outros componentes essenciais ao controle da poluição, corrigindo as distorções apontadas na inicial. A ação direta há de ser conhecida a data vênia e, no mérito, conquanto tenha sido proposta pela então colega Procuradora-Geral da República e versasse ato da gestão do Poder Executivo Federal anterior, o caso data vênia parece ser de improcedência nos termos aqui apresentados. Preliminarmente, registra-se que a resolução impugnada ostenta suficiente autonomia e abstração nomológica para ser objeto de ação de inconstitucionalidade. Isso porque constitui ato normativo que inova o ordenamento jurídico de maneira autônoma e abstrata, dispondo sobre padrões de qualidade de ar, definindo conceitos, estabelecendo parâmetros, tecendo o regramento geral de procedimento decisório, além de estabelecer atribuições de órgãos ambientais estaduais e distritais, assim como do Ministério do Meio Ambiente. Quanto ao mérito, a data vênia não vislumbra as inconstitucionalidades arguídas na vestibular. No mundo contemporâneo, cujo desenvolvimento é marcado pela atividade industrial e pela ocupação urbana, evidencia-se o preocupante aumento da emissão de poluentes do ar, prejudiciais à saúde e à produção agrícola de forma geral, responsáveis pelo desequilíbrio de ecossistemas, o que impõe a adoção de medidas governamentais imprescindíveis de gestão da qualidade do ar. Atendendo a essa demanda, o CONAMA, por meio da Resolução 5 de 89, criou o PRONAR, Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, com a finalidade explicitada no seu item 1, de permitir o desenvolvimento econômico e social do país, de forma ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica, com vistas à melhoria da qualidade do ar e ao atendimento dos padrões estabelecidos e ao não comprometimento dessa mesma qualidade do ar nas áreas consideradas não degradadas. Em decorrência disso, foi editada a Resolução CONAMA 3, de 90, que estabeleceu níveis máximos recomendáveis da concentração de poluentes, ou seja, previu padrões de qualidade do ar. A norma estabelecia parâmetros primários, índices de concentrações de poluentes que, ultrapassados, poderão afetar a saúde da população, e parâmetros secundários, índices de concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral, que variavam a depender do agente poluente. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualizou suas diretrizes de qualidade do ar, sugerindo, a partir de estudos científicos, valores de concentração para determinados poluentes atmosféricos, considerados como limites para indicar o menor risco à saúde. Em 19 de novembro de 2018, atualizando os padrões de qualidade do ar de acordo com os parâmetros internacionais fornecidos pela OMS, foi, então, editada a Resolução CONAMA 491, hora impugnada, que revogou a Resolução 3 de 90. A edição da norma impugnada, portanto, foi precedida de amplo debate, no qual se optou por política pública progressiva de proteção ambiental, que contemplou as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre o tema. E, segundo estabelece o próprio documento da OMS, as suas recomendações são estritas para uso mundial e destinam-se a auxiliar a tomada de ações para o atingimento do nível ideal de qualidade do ar alcançável para proteger a saúde em diferentes contextos, devendo cada país estabelecer padrões que variam de acordo com abordagens específicas para equilibrar os riscos à saúde, considerando a viabilidade tecnológica e econômica, além de fatores políticos e sociais. A OMS reconhece esta heterogeneidade e ressalta que, ao formularem políticas de qualidade do ar,
os governos devem considerar cuidadosamente suas circunstâncias locais, antes de adotarem os valores propostos como padrões nacionais. A adoção de valores intermediários são níveis-alvo provisórios, inclusive expressamente recomendada pela OMS. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, segundo a norma, ora questionada, os padrões nacionais de qualidade do ar são divididos em duas categorias. Padrões de qualidade do ar intermediários, valores temporários a serem cumpridos em etapas, e padrões de qualidade do ar final, valores guia definidos pela OMS em 2005. E mais, em relação à maioria dos poluentes, a resolução CONAMA 491 de 18 apresentou padrões de qualidade inicial mais protetivos ao meio ambiente do que os valores finais da resolução anterior, por ele revogada. Não há dúvida, portanto, de que as recomendações da OMS foram consideradas e levadas a sério desde a primeira versão da proposta da resolução elaborada no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Ministério da Saúde, que culminou com a resolução CONAMA 491 de 18, aqui questionada. As alegações de vagueza e permissividade da resolução 491 refletem, na realidade, uma irresignação contra a opção regulatória da política pública de gestão de qualidade do ar, que foi estabelecido pelo CONAMA em atenção à sua competência normativa fixada em lei e decreto 9.274 de 1990. Os critérios se pautaram no exercício da discricionariedade técnica na elaboração da política pública sob análise e foram, inclusive, informados pelo Ministério do Meio Ambiente que, replicando as recomendações da OMS, no sentido de que os valores de referência devem considerar a heterogeneidade e as circunstâncias locais, ressaltou que a viabilidade e os custos de conformidade com os padrões de qualidade do ar podem ser fatores críticos cujo sopesamento entra no processo de tomada da decisão. No referido documento, o Ministério do Meio Ambiente pontuou ainda que, para estabelecer tais parâmetros, faz-se mister a avaliação dos níveis atuais de poluição e de sua distância em relação às diretrizes ou padrões propostos, uma vez que a redução da poluição atmosférica não ocorre abruptamente. Não se trata, portanto, de conflito de índole constitucional quanto à validade jurídica das premissas adotadas na estruturação normativa do ato, mas de dissenso quanto aos aspectos técnicos que fundamentam a política pública de qualidade do ar. O propósito da substituição de critérios normativos da política pública é providência que não há de ser buscada pelo controle jurisdicional de constitucionalidade data venia. Incide, no caso, a doutrina da autocontenção. A prudente autocontenção, deferente à legitimidade democrática do Poder Executivo, direciona o Tribunal a uma intervenção respeitosa para com os domínios decisórios que recaem sobre a competência constitucional alheia, sob pena de se afrontar a separação dos poderes. Essa deferência constitucional, os direitos de Aaron Barak, além de implicar o respeito entre os poderes e consideração das ações institucionais diversas, abro aspas, de forma séria, cuidadosa e comedida, fecho aspas, inclui algo mais. A sujeição à deliberação da instância constitucionalmente competente, desde que a política se situe dentro da, abro aspas, com zona de proporcionalidade, fecho aspas. Controvérsias sobre o conteúdo e a medida de políticas públicas ambientais são salutares e indicativas de um sadio pluralismo constitucional. Mas o embate político, salvo quando configurar a evidente violação à lei maior, não se resolve data venia com apelo à jurisdição constitucional. E na ação oral posta em exame não parece estar evidenciada a violação apontada. Não vislumbro, por fim, a violação ao direito à informação, na medida que o dever de publicidade imposto pela resolução impugnada aos órgãos ambientais locais e ao Ministério do Meio Ambiente. Está no artigo 5º, parágrafo 3º, 6º, 12 e 13. Nada estando a comprovar, nos presentes autos, haver a transgressão no tocante à matéria de que se cuida na espécie, desse importante princípio constitucional da administração pública. Quero dizer ainda, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, somos de uma geração que lemos obras clássicas. Lemos a obra clássica inglesa Como Era Verde o Meu Vale.
lemos a Carta do Cacique Seattle. E estas duas obras se referem aos grandes problemas da Revolução Industrial. Revelam o quanto a nossa ciência ainda há de trabalhar, pesquisar, investir muito para que encontremos a justa solução para os problemas ambientais que dizem respeito à vida, à saúde de todos. Mas sabemos que se o homem não pode aprisionar o clima, a chuva, os ventos, as águas do rio, como dizia o Cacique Seattle, nós também precisamos ter, diante da nossa incapacidade de obter segurança científica nesses aspectos, especialmente do ar que respiramos, que nos é tão caro, inclusive aqueles que eventualmente têm dificuldades respiratórias, e eu não fui uma criança indene a essa questão, como tantas outras, é preciso que nós tenhamos, pelo menos do ponto de vista da ordem jurídica e social, uma percepção das competências, que é o que defende aqui este Procurador-Geral da República, de confiar que a gestão do governo anterior, por seus órgãos competentes, agiu dentro das suas competências, segundo os critérios técnicos existentes à época, dentro de uma política fixada pela OMS e que respeitou aquela orientação daquele órgão que alcança a comunidade planetária. Dessa forma, este Procurador-Geral da República, pedindo vênia à minha ilustre antecessora, manifesta-se pelo conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, Procurador-Geral da República. Eu agora passo a palavra à doutora Isabel Vincom Nogueira de Andrade, secretária-geral do Contencioso da Advocacia Geral da União, que se pronunciará presencialmente. A senhoria tem 15 minutos do tempo regimental. Boa tarde, excelentíssimo presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssima vice-presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssima relatora, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, senhoras advogadas, senhores advogados, senhora secretária da sessão, servidores, senhoras e senhores. Como muito bem relatado por Sua Excelência, a senhora ministra relatora, está sob julgamento a ação direta proposta em 2019 pela douta Procuradoria-Geral da República, em que suscita a inconstitucionalidade da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 491 de 2018, que atualizou o normativo anterior em vigor há mais de 30 anos e estabeleceu novos padrões nacionais para a qualidade do ar. A questão central sob julgamento envolve a inconstitucionalidade da norma alegada na petição inicial por não adotar de imediato as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde pelo seu valor de referência máximo. Em caráter preliminar, a Advocacia Geral da União entende que a ação direta não deve ser conhecida, porque o ato impugnado é meramente regulamentar de natureza secundária. No mérito, esta Advocacia Geral defende que a resolução emitida pelo CONAMA protegeu de modo mais eficiente a qualidade do ar em nosso país, ausente qualquer retrocesso ambiental. A resolução impugnada foi editada após um amplo debate público, realizado ao longo de 7 anos esse debate, em que houve mais de 30 reuniões oficiais, considerando grupos de trabalho, câmaras técnicas e até mesmo um seminário internacional. A substituição da norma anterior, que estava em vigor desde 1990, representou um significativo avanço na proteção da qualidade do ar, na medida em que foram fixados padrões mais restritivos de poluição atmosférica. É incontroverso nos autos que a resolução impugnada avançou na proteção da saúde e do meio ambiente, tanto que a inicial pede a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade como modo de evitar a repristinação da resolução anterior. Todavia, o ponto central do debate envolve a gradação no atingimento dos padrões de qualidade do ar, cujo estágio inicial é considerado insuficiente pela requerente.
A pretensão da inicial busca, na realidade, que seja substituída uma política pública que foi democrática e cientificamente desenhada para que se determine a adoção imediata dos valores de referência máximos para a qualidade do ar propostos pela OMS, dentre alguns outros pontos questionados na inicial. A esse respeito, esta Advocacia Geral defende que a resolução do CONAMA estabeleceu um parâmetro razoável, consistente na adoção sequencial em 4 etapas de padrões de qualidade do ar intermediários e temporários, buscando o atingimento gradual do valor de referência da OMS. Na compreensão da AGU, esta pretensão de adoção automática dos padrões fixados pela OMS não encontra amparo sequer no âmbito do próprio organismo internacional, que, ao publicar as suas diretrizes, reconheceu a necessidade de uma margem de discricionariedade para que cada país formulasse a sua política pública. Desse modo, estas diretrizes da OMS elas são uma referência e cabe aos governos considerar as circunstâncias locais antes de conformá-las a um padrão legal, de modo a equilibrar os riscos à saúde, a viabilidade tecnológica, as questões econômicas e diversos fatores sociais, que, por sua vez, dependem do nível de desenvolvimento e da capacidade do país para a gestão da qualidade do ar. Portanto, Excelências, claramente a postulação pretende adotar padrões internacionais de referência em descompasso com o que recomenda a própria OMS no sentido de se considerar as especificidades de cada nação. E justamente tendo em vista estes diversos fatores da realidade nacional, é que resulta legítima, é o que defende a AGU, é legítima a decisão do CONAMA pelo estabelecimento de padrões de qualidade do ar intermediários até que se alcance o valor de referência de qualidade do ar da OMS. A opção por uma política pública de implementação progressiva representa uma escolha compatível com a Constituição, com as normas ambientais e com a margem de conformação do CONAMA e também está de acordo com critérios de viabilidade técnica, econômica e científica. Outro ponto fundamental é que o normativo do colegiado ambiental definiu atribuições e prazos para os entes federados. Nesse sentido, são previstos 3 anos para que Estados e o Distrito Federal elaborem e apresentem os seus planos de controle de emissões atmosféricas, cujo conteúdo mínimo também é regulado na norma. Após esse período inicial, os dados fornecidos pelos Estados e DF serão consolidados pelo Ministério do Meio Ambiente e apresentados ao CONAMA até o final de 2023, para subsidiar a discussão sobre a adoção dos padrões de qualidade do ar subsequentes, ocasião em que podem ser feitos ajustes e revisões. Registro aqui nota pública que chegou ao conhecimento hoje da Advocacia Geral da União e que foi emitida pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, ABEMA, uma entidade civil que congrega os órgãos estaduais de meio ambiente no sentido do compromisso dos estados em favor do cumprimento da resolução CONAMA sub judice, em especial no que diz respeito à elaboração e publicação dos planos estaduais de controle de emissões atmosféricas até 2023. Sob outro aspecto, também não se constata violação ao direito à informação. A resolução impõe o dever de transparência por parte do Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos ambientais estaduais e distrital. Para tanto, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu e lançou o Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar, chamado Monitorar, que, além da versão web na internet, também conta com um aplicativo de celular, de forma a integrar os dados e as informações disponibilizadas pelos órgãos ambientais estaduais e distrital em uma única plataforma com acesso ao cidadão. Já estão funcionando 145 estações automáticas de monitoramento em 10 estados da federação, com a cobertura de 45% da população nacional. No âmbito da cooperação federativa, o Ministério do Meio Ambiente está promovendo uma busca ativa por recursos financeiros para a implementação destas estações nos estados que ainda não as possuem. Alguns outros exemplos dos esforços já empreendidos em prol do cumprimento da resolução podem ser citados,
como o lançamento em 2019 do Guia Técnico para o Monitoramento e Avaliação da Qualidade do Ar, um trabalho conjunto do Ministério com os órgãos ambientais do Estado e dos Estados e do DF, e no campo da capacitação está em desenvolvimento pelo Ministério do Meio Ambiente um curso em formato à distância com conteúdo para qualificação dos órgãos ambientais em gestão da qualidade do ar. Em conclusão, a Advocacia Geral da União entende que é fundamental prestigiar a solução normativa legitimamente adotada, possibilitando que os demais objetivos previstos na norma sejam alcançados e que os esforços sejam aproveitados em prol do monitoramento e da gestão da qualidade do ar. Ante todo o exposto e agradecendo a atenção de Vossas Excelências, a Advocacia Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Isabel Vicum Nogueira de Andrade, secretária-geral contencioso da Advocacia Geral da União. Falará agora pelo amigo CUSCUR, Instituto de Saúde e Sustentabilidade, doutor Hélio Witcher Neto, que o fará por videoconferência, já que está aqui presente no nosso ambiente virtual. Vossa Excelência também disporá do tempo regimental de 15 minutos para sua sustentação. Muito obrigado, senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora relatora, ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros que integram esta egregia corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, eminente advogada da União, colegas advogados, senhores servidores, senhoras e senhores presentes, boa tarde. Eminentes ministros, é com muita honra que me dirijo a esta egrégia Suprema Corte, representando o Instituto Saúde e Sustentabilidade, instituição que tem sua atuação centrada na relação intrínseca entre a saúde e o meio ambiente e que, apesar de apenas 13 anos desde a sua criação, já possui um histórico relevante de participação no debate público e de apoio às instituições públicas no tema. Além disso, é importante destacar que o Instituto Saúde e Sustentabilidade não está sozinho nesta frente de batalha. Junto a ele, mais de 30 organizações parceiras perfilam-se ombro a ombro na assim denominada Coalizão Respirar, atuando para garantir um ar limpo e um meio ambiente equilibrado para a população brasileira. Excelências, antes de trazer um detalhamento mais apurado acerca dos elementos jurídicos que permeiam a discussão sobre a inconstitucionalidade do diploma legal do Conselho Nacional do Meio Ambiente, acredito ser importante abordar de pronto a relevância da discussão apresentada nesta ação, observando, excelências, que o trabalho realizado pelo amigo da Corte buscou jogar luz tanto sobre os efeitos da poluição do ar na saúde, revelando assim a importância de combater este verdadeiro inimigo invisível que atinge diretamente o núcleo de direitos fundamentais protegidos por nossa Constituição, como também buscou demonstrar como a Resolução 491 de 2018 do CONAMA, aqui impugnada, enquanto instrumento da ação governamental, impacta negativamente na possibilidade de termos um ar verdadeiramente limpo para a sociedade brasileira respirar, e nesse sentido de cumprir aquilo que determina a Constituição Federal. Com relação aos impactos na saúde, excelências, o potencial de um poluente para afetar a saúde humana, importante esclarecer, é determinado tanto pelo tempo e condições de exposição, quanto por sua toxicidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, as principais doenças associadas à exposição ao ar poluído e que afetam o maior número de pessoas são as doenças pulmonares, sendo mais de 50% dos casos de pneumonia em crianças, as doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e câncer de pulmão. Além disso, a má qualidade do ar pode prejudicar a saúde por toda a vida, até antes mesmo do nascimento. Numerosos estudos que foram juntados aos autos revelam os efeitos adversos da poluição durante a gestação, tais como baixo peso ao nascer e o nascimento prematuro, além da correlação com a ocorrência de óbito neonatal e pós-neonatal e o óbito fetal. Trata-se também de um risco diretamente associado à suscetibilidade e vulnerabilidade do indivíduo, como idade e gênero, mas também fatores socioeconômicos, status nutricional, acesso aos serviços de saúde, localização ou tipo de moradia. Nesse sentido, a vulnerabilidade social, portanto, está diretamente relacionada ao maior risco de se desenvolver doenças decorrentes da exposição à poluição, afetando de forma distinta a poluição. No Brasil, os impactos da poluição podem ser traduzidos em números.
Segundo a OPAS, a poluição do ar é responsável por cerca de 50 mil mortes por ano no país. Mas, excelências, o que são os padrões de qualidade do ar objeto da resolução CONAMA? É preciso ficar claro sobre o que dispõe esta norma, pois trata-se literalmente de uma permissão legal para poluir a atmosfera, com as denominadas emissões de poluentes. A resolução CONAMA 491 define os padrões de qualidade do ar brasileiros, que nada mais são do que medidas de concentração de gases poluentes na atmosfera por um período de tempo determinado e que orientam a política de controle de poluição e de licenciamento de atividades poluidoras pelos órgãos ambientais do país. A principal referência para o estabelecimento destes padrões, excelências, vem da Organização Mundial da Saúde, em que em 2005 recomendou, a partir de evidências científicas, os valores de concentrações de poluentes na atmosfera considerados mais seguros para a maior parte da população. A recomendação do OMS é para que estes valores orientem a política ambiental dos países, como bem frisou a eminente representante da Advocacia da União, com o objetivo de serem alcançados o quanto antes, podendo ser implementados em etapas de forma paulatina e gradual, a fim de viabilizar a adaptação das fontes poluidoras legais, como indústrias e veículos motorizados, bem como o controle das ilegais, como incêndios florestais. Diante desse cenário, seria de se esperar do legislador pátrio que a decisão sobre os níveis tóxicos de contaminação do ar permitidos na legislação fossem os mais seguros para se respirar e evitar o adoecimento, e que a tolerância para com os valores de concentração mais altos de poluentes do que aqueles recomendados pela OMS fossem pelo menor período de tempo possível, inclusive e especialmente com a fixação desse lapso temporal estabelecido na própria legislação. Contudo, excelências, não é isso que se verifica na normativa hora guerreada. Muito pelo contrário, como demonstrado na inicial e nas peças técnicas levadas aos autos pelos amigos, a resolução CONAMA pode ser qualificada como disfuncional em relação às atribuições de competências e de baixa densidade normativa em vista da ausência de parâmetros e prazos, dentre outros instrumentos que impulsionem a administração pública a aplicar a norma em tempo adequado em relação à sua relevância para a garantia dos direitos fundamentais. Assim, embora a resolução CONAMA 491 preveja 3 etapas intermediárias, com níveis de concentração de poluentes gradativamente mais restritivos para, ao final, atingir o recomendado pela OMS, não foram definidos quaisquer prazos para o avanço das etapas. Além de haver dispositivo na norma que permite expressamente que o padrão mantenha-se estagnado indefinidamente, como se depreende da leitura do parágrafo 4º do artigo 4º, que dispõe que, caso não seja possível a migração para o padrão subsequente, prevalece o padrão já adotado. Como consequência, temos uma norma que permite que o padrão inicial, o de maior concentração de poluentes, siga vigente por tempo indeterminado, sem qualquer consequência. Destaco, excelências, que esses padrões intermediários são elevadíssimos em comparação aos valores seguros da OMS e chegam a depender do poluente ao dobro ou mais do que o preconizado pela instituição. Nesse sentido, além do adoecimento e mortes decorrentes dos altos níveis de poluição permitidos pela norma, há o grave prejuízo da comunicação sobre a qualidade do ar à população, pois distorce a correta informação sobre as reais condições da qualidade do ar, passando a ilusão de que o ar que atende à lei é um ar limpo e seguro para a saúde, quando de fato não é, comprometendo, portanto, o direito fundamental à informação. Há também o prejuízo da gestão da qualidade do ar, com impacto concreto em políticas de controle de poluição e redução de emissões e na concessão de licenças ambientais, permitindo a instalação de atividades poluidoras em regiões já saturadas de poluentes em relação aos valores de concentração seguros da OMS, como foi comprovado pelo caso de Macaé, no Rio de Janeiro, acostado aos Altos, que é um polo petroquímico conhecido e que encontra-se em região já saturada, segundo os dados do próprio órgão ambiental estadual, o que não impede o órgão em seguir autorizando a instalação de usinas termoelétricas altamente poluentes em seu território. A ausência de prazos também permite procrastinar a adoção de tecnologias mais limpas em todos os setores produtivos, impedindo o progresso e o desenvolvimento limpo e sustentável da nação. As regras vigentes, excelências, também prejudicam o controle de emissões de gases de efeito estufa, que, como todos sabem, contribuem para o aquecimento global e a emergência climática, e para o cumprimento dos acordos internacionais firmados pelo Brasil. A prática das queimadas, por exemplo, segue sendo autorizada por órgãos ambientais
em regiões de norte a sul do país, onde os níveis de poluentes são comparáveis aos piores lugares do mundo. Adicione-se a esse cenário o alarmante aumento de incêndios florestais ilegais, que foram objeto aqui das discussões e das brilhantes decisões nas ações julgadas durante as semanas, e que trataram como o estado inconstitucional da política ambiental levada a efeito por este governo traz prejuízos para o meio ambiente. Como consequência, eminentes ministros, sob a ótica constitucional e da defesa dos direitos fundamentais, a Resolução CONAMA 491 é uma norma ineficaz aos fins a que se propõe, qual seja a garantia da correta informação, da proteção à saúde da população e da proteção ao meio ambiente. Logo, eminências, flagrantemente inconstitucional. Outro ponto relevante da política pública de controle da poluição, que também é o objeto da regulação da Resolução CONAMA 491, é o monitoramento da qualidade do ar. Isto porque, excelências, e que também foi afetada por ela negativamente. Isso porque, ao revogar expressamente a Resolução 03 de 1990, a Resolução 491 excluiu, sem substituir, a regra de competência prevista no artigo 4º da norma revogada, que determinava aos estados e ao Distrito Federal a atribuição da implementação da rede de monitoramento em seus territórios. Sob a revogação de normas ou dispositivos que estabelecem regras de proteção ambiental sem a correspondente substituição ou atualização, já se pronunciou de forma brilhante a eminente ministra Rosa Weber na decisão que concedeu a medida liminar na DPF 747. Sobre esse ponto, eminentes ministros e ministras, vale ainda trazer os resultados de pesquisa recente realizada pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade em parceria com o IPF, e cujo resultado foi citado pela advogada da União, que constatou que apenas 10 estados da federação possuem equipamentos de monitoramento da qualidade do ar. E mesmo estes estados realizam o monitoramento de forma diminuta em termos territoriais e inapropriada em termos de gestão das estações, visto que os equipamentos pertencem aos próprios poluidores. Esta fotografia de um componente básico da política pública de qualidade do ar, afinal, não se gerencia o que não se mede, revela como um ambiente de absoluta certeza de ausência de responsabilização por parte dos agentes da administração pública, propiciado pela baixa densidade das normativas da Resolução CONAMA, sustentam na prática a permanência, sob os auspícios da lei, de altos índices de poluição atmosférica no país. Em que pese a exímia atuação do eminente advogado-geral da União, excelências, os argumentos também apresentados em sede de memoriais e também pelos órgãos e agentes responsáveis pela política pública ao longo da ação direta de inconstitucionalidade são, com a devida vênia, insuficientes. Vejam, por exemplo, a informação trazida pelo Ministério do Meio Ambiente sobre ações concretas para a efetivação da política de monitoramento da qualidade do ar, ao afirmar que o MMA vem se empenhando para obter recursos financeiros para a implantação de estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar nas unidades da federação que não dispõem de monitoramento. O Ministério do Meio Ambiente ainda se exime da obrigação da execução da política de monitoramento ao afirmar em sua peça de memoriais que, mesmo não sendo uma determinação da Resolução CONAMA 491, o Ministério do Meio Ambiente vem se empenhando para obter recursos financeiros para a implementação das estações. Caberia questionar ao Ministério do Meio Ambiente a quem de direito recai a competência para implementar a rede, uma vez que, como comentado anteriormente, o dispositivo que atribuía aos estados foi revogado pela Resolução CONAMA. Aqui, eminentes ministros, temos uma situação clássica e que, infelizmente, vem se tornando regra, e que foi muito bem retratada pela eminente ministra Carmen Lúcia em seu brilhante voto no julgamento da DPF 760, quando disse que verbo não é verba, lorota, trololó, lero-lero, de dizer que vai ter lá previsto, está previsto, mas não acontecido. A verba é que garante a execução de políticas públicas. Não adianta ter uma previsão que não é executada. E acrescentaria, senhores ministros, tampouco uma ação prevista sem atribuição, sem prazos, sem meta, ou seja, sem qualquer efetividade. Finalmente, senhores ministros e senhoras ministras, em setembro do ano passado, de 2021, a OMS atualizou os valores seguros de concentração à exposição à poluição, ao publicar um novo guia de qualidade do ar. Como resultado, o Brasil encontra-se em descompasso ainda maior e em verdadeiro atraso em relação aos atuais parâmetros definidos pela OMS, mesmo se comparados aos valores finais estabelecidos na Resolução 491, o que por si só já ensejaria o processo de revisão e atualização da norma. Excelentíssimos ministros, eu concluo esta sustentação pedindo a procedência dos pedidos da ação direta de inconstitucionalidade número 6148.
uma vez que a resignação em relação à norma, excelências, não é sobre uma opção regulatória da política pública de gestão da qualidade do ar, como asseverou a PGR em seu último parecer, quando infelizmente mudou sua posição em relação ao objeto da ação que ingressou, mas contra uma opção de política pública inefetiva, ineficaz e, portanto, inconstitucional. Ressalto também a inteligência do pedido constante da inicial, que tão somente solicita que seja declarada a inconstitucionalidade da Resolução 491 sem pronúncia de nulidade e que este Supremo Tribunal Federal determine ao próprio CONAMA para que, em até 24 meses, edite norma com suficiente capacidade protetiva, corrigindo as distorções apontadas nesta ação e nos documentos que acompanham, sem, portanto, senhores ministros, incorrer em qualquer usurpação de atribuições do Poder Executivo pelo Poder Judiciário. Agradeço a atenção de vossas excelências e registro a minha honra em vir defender direitos tão relevantes. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado, doutor Hélio Vischer Neto, que falou pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade. Agora, a última sustentação oral será feita presencialmente pela doutora Ângela Moreira Barbarulo, presencialmente representando o Instituto Alana. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimas ministras e ministros que integram essa Suprema Corte, excelentíssimo Procurador-Geral da República, advogados, servidores, boa tarde. Na qualidade de amicus curiae, o Instituto Alana, organização brasileira com a missão de promover e defender a prioridade absoluta das crianças e de seus direitos fundamentais, inclusive do seu direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, é fundamental que eu inicie a minha manifestação sobre a qualidade do ar com a voz daquelas pessoas que são as mais afetadas, as crianças brasileiras. Ar é o que entra pelo nariz. Gabriela, de 6 anos. Árvore é o que me dá respiração. Yamile, de 7 anos. Nestas cartas, ministros, em todos os desenhos que entregamos a vossas excelências, as crianças são unânimes em pedir que tenham ar puro para respirar e que a natureza seja cuidada e preservada. A pandemia do Covid-19 reforçou a importância do tema ora em debate. Nos deparamos com um inimigo invisível e nunca antes na história demos tanta importância para o simples ato de podermos respirar. A poluição do ar é o segundo maior inimigo invisível que mais mata no mundo e as crianças são as mais afetadas. Não à toa que há quase 10 anos a poluição atmosférica tornou-se o maior risco ambiental e uma emergência global de saúde pública. A OMS acabou de divulgar o maior e mais extenso levantamento já realizado sobre a poluição do ar, mostrando que 99% da população mundial respira ar com concentração acima do recomendado. A OMS estima ainda que mais de 13 milhões de mortes anuais resultam dessas causas, de causas ambientais que seriam evitáveis, sendo que 7 milhões de mortes são devidos à poluição do ar. Excelências, é um número impressionante de 800 pessoas a cada hora e de 13 a cada minuto. Os efeitos da poluição do ar na saúde das crianças são inúmeros e impactam grave e permanentemente a sua qualidade de vida. A poluição do ar é especialmente danosa durante o desenvolvimento fetal e os primeiros anos de vida das crianças, a primeira infância, e causam diversas doenças crônicas para a vida inteira, como cardiovasculares, respiratórias e prejuízos enormes ao seu desenvolvimento cognitivo. As crianças entram mais em contato com a poluição, pois respiram mais vezes por minuto do que os adultos e têm órgãos ainda em desenvolvimento. Estudos científicos recentes mostram que, anualmente, mais de 500 mil de crianças e adolescentes de até 15 anos morrem em decorrência da poluição do ar. Segundo o recente relatório da Unicef, Índice de Risco Climático para as Crianças, lançado em 2021, 2 bilhões de crianças, ou seja, quase 90% das crianças no mundo, estão altamente expostas à poluição do ar.
Por isso, é fundamental que o debate constitucional relacionado à regulamentação de parâmetros de qualidade do ar seja analisado sobre a ótica dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, por serem elas, sim, os mais vulneráveis nesse contexto, com violações e impactos relacionados aos seus direitos à vida, à saúde, previstos respectivamente nos artigos 5º, 6º e também no artigo 227 da nossa Constituição, que qualifica essa proteção pela regra da prioridade absoluta, determinando que todos nós, famílias, sociedade e Estado, coloquem as crianças em primeiro lugar em todas as decisões, inclusive nesta Corte. Estudos mostram que a qualidade do ar de todas as 40 cidades brasileiras que são monitoradas pela OMS ultrapassam os índices de segurança para a saúde. Como muito bem explanado aqui pelos meus colegas, no Brasil, das 27 unidades federativas, 17 não realizam monitoramento de qualidade do ar, ou deixam de realizar, ou o fazem de forma obsoleta. E apenas 10 atendem à regra de monitoramento. Fato este admitido pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, que, em sua manifestação nos autos, ao dizer, abro aspas, em 28 anos da vigência da CONAMA 3 de 90, que foi revogada pela atual CONAMA, ora em debate, pouco foram os estados que estabeleceram planos ou estratégias de monitoramento, fecho aspas. E nos últimos anos, a poluição do ar foi agravada pelas mudanças climáticas, resultante dos elevados níveis de queimadas associados ao desmatamento e das emissões oriundas de veículos pesados que usam combustíveis fósseis. Vale lembrar que a OMS determinou há mais de 15 anos os limites de segurança de exposição aos poluentes tóxicos atmosféricos para os seres humanos. No entanto, no Brasil, os limites aceitáveis de contaminação do ar para poluentes tóxicos, chamados, e tão bem aqui explicitados também, padrões nacionais de qualidade do ar, chegam a ser maiores do que o dobro que o órgão preconiza, acarretando muitos prejuízos à saúde de todos os brasileiros. Nós, do Instituto Alana, queremos que todas as crianças possam brincar, respirar e sonhar lá fora, sem a poluição do ar constantemente atacando seus pulmões. Além da poluição do ar ser a causa que viola os direitos fundamentais à saúde e à vida das crianças e dos adolescentes, também contribui para o agravamento dos problemas ambientais, como as mudanças climáticas e o aumento da temperatura do planeta Terra, pois muitos dos causadores de poluição do ar também são fontes de emissão de carbono e outros poluentes climáticos, chamados poluentes climáticos de curta duração, como o ozônio e o carbono negro. Por tudo isso, a presente ação demonstra que a CONAMA 491 viola, sim, os artigos 5º, inciso 14, 196, 225 e 227 da Constituição, dada a proteção insuficiente, inadequada e ineficaz aos direitos à informação, à saúde, à vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e em especial das nossas crianças. Embora a resolução em análise busque utilizar como referência os valores guia do ar, recomendado pela OMS de 2005, que são produzidos na norma como padrão final, a resolução não dispõe de forma eficaz e adequada sobre o instrumento de gestão e, especificamente, dos prazos para atingir esses padrões de qualidade do ar. Soma-se a isso o fato, como muito bem lembrado pelo meu colega, que, no ano passado, em 2021, a OMS lançou novos padrões que são mais restritivos e a norma atual nem sequer foi atualizada. Como asseverou a própria Advocacia Geral da União nos autos, abro aspas, a realidade de controle de qualidade do ar no Brasil ainda é muito rudimentar em termos informativos, aspecto fundamental para permitir um planejamento com metas mais ambiciosas, fecho aspas. Caso se mantenha a constitucionalidade dessa norma, é certa e latente a ocorrência de danos ambientais irreversíveis, com consequências drásticas, não apenas de índole ambiental, mas também social e econômica, para as presentes e futuras gerações, e, consequentemente, para toda a sociedade brasileira. Além da violação do princípio constitucional da precaução, que busca antecipar a ocorrência do dano ambiental irreversível e revela a responsabilidade nossa para com as futuras gerações e coloca todos nós,
como guardiões do tempo e das vidas futuras. Sem a correta regulação, com o estabelecimento de prazos para o seu atendimento, a emissão e a poluição das emissões e a poluição atmosférica em nosso país não vão ser controladas de forma eficaz. Portanto, diante da regra constitucional da prioridade absoluta dos direitos das crianças, em quaisquer circunstâncias, deve ser assegurado o seu melhor interesse. E no presente caso, passa por tentar antecipar os efeitos da crise climática impulsionado pela poluição do ar, que são extremamente danosos agora, no presente, para a vida e a saúde das nossas crianças. No contexto dessa ação, dessa ADI, significa declarar a procedência do pedido e a inconstitucionalidade da lei em análise. A boa qualidade do ar, portanto, é o primeiro direito básico do primeiro ato humano ao nascer, de quem tem a vida toda pela frente, as nossas crianças. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ângela Moura Barbarulo, que falou pelo Instituto Alana. Então, devolvo a palavra agora à Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, para o voto. Senhor presidente, senhores ministros, eu, em primeiro lugar, agradeço tanto a sustentação oral do senhor procurador-geral, dos senhores advogados que compareceram à tribuna, e volto a fazer uma observação. A despeito de todos os princípios constitucionais relativos à matéria do meio ambiente ecologicamente equilibrado, constitucionalmente estabelecido, neste caso, estamos falando do ar, da qualidade do ar, dos padrões que são aceitáveis para a saúde humana, e não se põe em discussão apenas um princípio, que é a proibição do retrocesso, que nas outras ações a gente cuidava. Talvez não tenha ficado tão claro na minha exposição relatada, e por isso falo, porque a doutora Isabel voltou a mencionar o que eu já tinha lido. A Procuradoria-Geral da República, na petição inicial, não questiona a validade da norma, questiona a ineficácia, falta de prazos alongados. Esta ação foi proposta em 2019, por isso ela pedia um prazo de 24 meses, que o final do prazo previsto para que os estados enviem os planos, que até aqui, 4 anos depois, só tem, como já foi dito, pela Advocacia Geral da União, pelos órgãos, nas suas informações, hoje apenas 10 estados. Então, nós não estamos aqui cogitando de voltar atrás, porque a Procuradoria-Geral da República é taxativa ao afirmar. Houve um avanço, claro. A primeira resolução de 1990 não tinha esses padrões. Isso não está em discussão. Vamos avançar, desenvolver um enredo, senão nós ficamos sempre na mesma situação. Quer dizer, não é isso que está em discussão. Está em discussão, houve um avanço com o estabelecimento dessa resolução 491, que ali foram estabelecidos agora índices baseados no que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu em 2005 e que já foram mudados. Por quê? Porque nos últimos anos, e isso já foi repetido aqui em votos de Vossas Excelências, nas ações que anteciparam este julgamento, houve uma emergência climática no mundo que impede, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, fazia com que houvesse a necessidade de mais restrição. Aqui estamos falando de poluição do ar, da capacidade ou não de produzir os resíduos no ar que vão levar a um comprometimento da saúde humana e que, neste caso, esses padrões são exatamente o que foi posto tanto na petição inicial, quanto nas informações prestadas, quanto pelos amici curiae. Ou seja, aqui estamos falando de até um tempo se permite o padrão intermediário, e nesse tempo significa que está dizendo, a partir dessa resolução, nós podemos respirar de maneira intermediária até tal prazo, depois até se chegar ao padrão de qualidade de ar final, que é o último padrão. O que diz a resolução? Portanto, insisto, não estamos falando de retrocesso dessa resolução, porque aqui não houve retrocesso, nem a Procuradoria-Geral da União afirmou isso. O que estamos dizendo é, ela é eficiente, suficiente, cumpre o princípio da precaução,
cumpre os princípios constitucionalmente estabelecidos para o que a Constituição estabelece em termos de meio ambiente ecologicamente equilibrado? Essa é a resposta que nós temos de dar. Se ela não cumpre, a Procuradoria-Geral da República, na petição inicial, afirmou, exatamente em respeito ao princípio da harmonia entre os poderes, como compete aos órgãos de lá, está pedindo uma declaração de constitucionalidade sem pronúncia de nulidade para estabelecer um prazo, além do que seria terminativo, para que todas as unidades da federação responsáveis cumpram suas funções, para que não tenha postergação, mas principalmente para que se tenha estabelecido como fazer este controle, quem faz este controle, em que condições ele é feito e como afirmam os especialistas. Não há uma única forma de fazer. Não me agrada na administração pública como cidadã e não acho constitucionalmente aceitável afirmar tudo no gerúndio, como se essa Constituição está sendo cumprida, estamos envidando isso. Isto é o não cumprir. Isso significa um atestado de que não se está cumprindo. Portanto, dizer que estamos tentando realizar 10 estados, 4 anos depois do advento desta norma, 10 estados já... E os outros? E os outros 6 mais o Distrito Federal? Em que condições? Como? Ou seja, há uma deficiência da prestação, na minha compreensão, desta norma que estabelece, portanto, índices de qualidade, mas não tem o rigor de prazos, formas de controle, mecanismos, instrumentos. É isso que foi pedido nesta ação, é essa a resposta que nós precisamos de dar. Senhor presidente, senhores ministros, o que se busca aqui, portanto, o que a Procuradoria-Geral da República questionou foi: é direito de todo mundo, especialmente dos mais vulneráveis, uma qualidade de ar segundo critérios agora estabelecidos pela ciência, pela Organização Mundial de Saúde, e se é um direito constitucional, isso cumpre apenas com o que foi tratado nas normas, nessa resolução, que trata de normas de fixação de índices. Em primeiro lugar, como eu disse, em preliminar, foi questionado se nós poderíamos conhecer desta ação. O argumento é que o CONAMA estabeleceu com base em lei. Eu estou dizendo que o parâmetro de controle, sendo os princípios constitucionais relativos a este tema, parece-me perfeitamente enquadrado no que é previsto para que se possa propor uma ação direta de inconstitucionalidade, e nesta condição é que eu estou, presidente, quanto a esta preliminar, eu estou conhecendo da ação. Eu não vou fazer a leitura, até porque nos últimos dias, nas últimas assentadas, já fiz e eu até mandei substituir, porque parece que o primeiro... Chegou agora. Eu agradeço. Em segundo lugar, conheço da ação e no mérito. Em segundo lugar, portanto, afirmo que, pelos princípios constitucionalmente estabelecidos e de que já cuidamos aqui, desde o princípio que eu chamei no voto que proferi na arguição de descumprimento de preceito fundamental 760, o princípio da dignidade ambiental, o princípio da ética ambiental, o princípio da solidariedade entre gerações, e entre gerações significa, imagina-se que nós vamos preservar esta e também a qualidade para as que vierem no futuro. Portanto, o princípio da solidariedade entre gerações não dispõe, como foi dito por alguns dos amicicúria, não dispõe que apenas nós estejamos esperando que as próximas gerações tenham um ar de melhor qualidade. Se a gente não fizer nem para nós, nem para eles, aliás, a doutora Ângela mencionou aqui as crianças. Em alguns documentos dos autos se menciona a condição dos idosos, que também sofrem de uma forma muito especial com esta questão. E a pandemia mostrou bem a condição e a gravidade do atingimento das doenças nos pulmões, que é exatamente o que a má qualidade do ar estabelece. Portanto, não estamos discutindo nem a política que foi adotada, e, com fundamento nesses princípios constitucionais, é que fiz a avaliação, estabeleci aí as bases do meu voto.
como foi dito aqui, após as premissas que foram fixadas pela Organização Mundial de Saúde, já houve uma mudança no sentido de maior restrição, não houve atualização, mas, de toda sorte, o que o CONAMA avisa e os órgãos que prestaram informações asseveram é exatamente que já teria havido, estaria esperando este prazo, o prazo final seria de 2023, por isso é que foi pedido inicialmente na peça inicial desta ação, que se fixasse 24 meses para que o CONAMA, portanto, responsável, tivesse condições de fazer as adaptações necessárias, os acréscimos não apenas em relação a tempo, mas tempo, forma de controle, obrigatoriedade, as condições, os instrumentos de que se pode valer. E, neste caso, nós estamos respondendo se teria havido omissão para dotar de proteção eficiente a matéria relativa à qualidade do ar, o controle dos índices adotados, sua fiscalização e seu controle. Estou citando doutrina neste sentido, e é exatamente quanto a este núcleo fundamental que depende dessa resposta. E também mencionando, senhor presidente, senhores ministros, os precedentes sobre esta matéria de vários dos meus pares, alguns ministros que não estão mais na bancada, mas que também votaram neste mesmo sentido, precedentes do ministro Celso de Mello, por exemplo, que tantas vezes se debruçou sobre este tema, e estou afirmando, então, que esta resolução 491, reitero, que avançou, sim, em 2018 no tratamento do tema. Na minha compreensão, não foi de forma eficiente, menos ainda suficiente. E isto é que contrariaria, portanto, na minha conclusão, as determinações constitucionais da proteção eficiente. Esta resolução fixou os padrões de qualidade do ar, representou um avanço, mas esta proteção, portanto, não se coaduna, não se subsome integralmente ao dever constitucional de proteção eficiente ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nem ao direito à saúde, nem ao direito à informação, para que haja os cuidados devidos por todas as instâncias, até porque o cuidado com o meio ambiente ecologicamente equilibrado é dever do Estado e da coletividade, como está posto expressamente na Constituição. Neste sentido, aqui, para mim, a ausência de elementos normativos e das obrigações necessárias para a observância dos princípios constitucionais se poderia configurar a afronta à Constituição, o descumprimento do dever de proteção eficiente que é definido na Política Nacional do Meio Ambiente e contrariando-se ainda o dever estatal de garantir-se o direito à saúde, ao meio ambiente, à prevenção, com o comprometimento da condição de vida digna em matéria ambiental, e, portanto, esta deficiência é que me leva à conclusão, e aqui eu anoto alguns pontos. Esta resolução, e aí apresentei um quadro com os padrões de qualidade de ar, apenas para demonstrar que as etapas são aplicadas desde a publicação da resolução, mas, pelas informações do meio ambiente, na elaboração dos padrões normativos, levou-se em consideração, como eu disse, as recomendações da Organização Mundial de Saúde de 2005, e a resolução é vaga quanto aos critérios de avaliação, fiscalização e controle dos padrões. As referências da OMS sobre qualidade de ar são alcançadas pela resolução no momento em que forem atingidos os padrões finais de qualidade, que são descritos na resolução, no inciso 4 do artigo 2º daquela resolução. E, no parágrafo 3º daquele artigo 4º, a resolução estabelece que os Estados e o Distrito Federal, por seus órgãos de meio ambiente, deverão elaborar 2 documentos, o Plano de Controle de Emissões Atmosféricas e o Relatório de Avaliação da Qualidade de Ar, que devem ser considerados para efeito de avaliação. Estes documentos, como eu disse, que há 4 anos e meio depois, ainda não se completaram. Essas informações que eu esclareci para Vossas Excelências no voto são as que constam dos órgãos ambientais e, portanto, deixam claro
pelo quadro atualmente estabelecido, as omissões normativas sobre os prazos que, na forma posta e nos termos mencionados pelo autor desta ação, não cumprem a função de assegurar a proteção e garantir a obtenção da qualidade buscada para o ar, para o cumprimento dos compromissos, inclusive firmados pelo Brasil, no plano interno, pela Constituição, e no plano externo, pelos documentos de que somos signatários. A omissão, portanto, em algumas passagens, pode chegar a tornar inócua a fixação dos padrões de qualidade de ar, revelando a inobservância do princípio a que me referi, da proteção eficiente da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. Eu anoto, como já fiz, que no parágrafo 4º do artigo 5º se estabelece que o plano a que se refere, o CAPT, que é o plano para que os órgãos ambientais estaduais e distrital elaborem até 3 anos, a partir da entrada em vigor do plano de controle de emissões atmosféricas, esse plano e os resultados alcançados na implementação seriam encaminhados ao Ministério do Meio Ambiente no primeiro trimestre do 5º ano da publicação, ou seja, no início do próximo ano, 2023. Entretanto, como foi dito e reafirmado até pela Advocacia Geral da União, estes planos não foram feitos até agora, 4 anos depois do início de vigência desta resolução. Portanto, para mim, não é constitucionalmente, e estou me baseando exatamente nos termos da Constituição, aceitável constitucionalmente é uma dilação para os fins apenas de controle e fiscalização, sem embargo de se poder até rever mesmo, ou ter de se rever esse rol dos índices, dos percentuais que são aproveitados, considerando-se hoje a urgência na adoção de providências pelos entes da Federação para a defesa da qualidade do ar, o prazo de 3 anos que levaria a que esta resolução tivesse integralmente o seu cumprimento em 2024, ainda não estão sendo cumpridas. No artigo 7º também se prevê que o Ministério do Meio Ambiente apresentaria a consolidação dessas informações apresentadas pelos estados até o final do 5º ano da publicação, portanto, final de 2023, teria que ter como garantia o cumprimento do dever da coleta de informação pelos entes políticos e a análise e apresentação do relatório de resultados, para que se tivesse, então, a visão completa sobre a gravidade dos níveis de poluição atmosférica no Brasil. Não há providência na resolução, nem para se fomentar, nem para se sancionar os descumpridores desse dever de chegar a esta qualidade do ar. Muito diferente disso, a resolução expressa que o estado atual mostra descaso do poder público com a poluição atmosférica, e no parágrafo 4º do artigo 3º daquela resolução, como foi mencionado aqui também, estabelece que, caso não seja possível a migração para o padrão subsequente, prevalece o padrão já adotado. Ou seja, neste caso, nós nos manteríamos exatamente nas mesmas condições que são, do ponto de vista sanitário, considerados nocivos, considerados gravosos à saúde das pessoas, dos animais, até das florestas, e depois de consolidadas as informações que seriam encaminhadas para o Ministério do Meio Ambiente, é que haveria uma apresentação subsequente do relatório previsto no artigo 7º. E aí é que teria início a discussão sobre a adoção dos padrões de qualidade do ar, na etapa subsequente. Não se determina como seria providenciada, quais as providências a serem efetivadas em relação à qualidade do ar. Não há, na resolução, os instrumentos efetivos para que o Ministério do Meio Ambiente, CONAMA, estados evoluam no alcance de melhores padrões de qualidade do ar e faça, portanto, adote um conjunto de medidas necessárias para que se tenha a reversão deste quadro dramático em relação a isto que é da própria vida, como aqui já foi dito, que é o ato de respirar de maneira coerente com as condições de saúde que são propiciadas desde que se adotem as providências. Por isso é que a Procuradoria-Geral da República ponderou que, sem mecanismos de indução ao cumprimento da norma, com procedimento decisório de progressão vaga
e prazos alargados ou inexistentes, unidos a instrumento de informação sem conteúdo padrão suficientemente robusto para tomada de decisões, a norma do CONAMA é insuficiente na perspectiva da eficiência de uma política pública que objetiva diminuir a poluição do ar no Brasil. A afirmação de que possa ocorrer estagnação em patamares de qualidade de ar inferiores aos previstos não é apenas possível, mas é real, suficiente para concluir haver nódoa de inconstitucionalidade naquela resolução, não pelo que nela se avançou, mas pelo que nela se deixou de fixar como uma proteção eficiente. Não cogito, portanto, de declaração de invalidade do ato normativo questionado, porque há uma tentativa de avanço em relação à norma anteriormente vigente, como eu disse, aqui não é uma questão de discutir retrocesso, mas de discutir e estabelecer se era constitucionalmente exigível uma norma mais protetiva. A declaração de nulidade que se pede, como eu disse, é sem pronúncia de nulidade, para que haja determinação que o Conselho Nacional do Meio Ambiente edite uma nova resolução, alteração dessa, sob os padrões de qualidade do ar, no prazo máximo, ali de 24 meses. Eu diminuí no meu voto para 12 meses, que eu estou acolhendo, porque a ação foi de 2019. Então, como nós estamos agora na iminência de ter já o prazo que não foi cumprido pelos estados, pelo que se tem até aqui, pelo menos documentado nos autos, de 12 meses, para que, então, declarado como voto, no sentido de conhecer dessa ação e julgar procedente o pedido para declarar inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, apenas para determinar ao Conselho Nacional do Meio Ambiente que edite norma com suficiente, e aqui suficiente no sentido jurídico, capacidade protetiva do meio ambiente, no que se refere aos prazos, providências de fiscalização e controle, neste prazo que eu fixei e, portanto, estou fixando em 12 meses. Eu, a despeito de ser um prazo menor, presidente, estou julgando procedente, não parcialmente procedente, como poderia, porque estaria atendendo em parte, por causa da data, tanto da vigência, quanto da data de ajuizamento da presente ação. É como voto, senhor presidente. Notado o resultado, tendo em vista o horário das audiências, eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental e, na volta, colheremos os votos na ordem decrescente de antiguidade. Está suspensa a sessão.